Olá, meu nome é Beatriz Valverde Leite. Eu sou estudante de graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense e venho apresentar o nosso trabalho, intitulado Adaptação Cardiovascular ao Treinamento Físico para a Modalidade Equestre de Salto em Equinos Atletas. O sistema cardiovascular, formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, é responsável pelo transporte de sangue pelo corpo, garantindo que as células recebam nutrientes e oxigênio para exercerem suas funções vitais. Esse é diretamente impactado pela prática esportiva, de forma que seu monitoramento é de grande importância para a saúde e para o desempenho do animal atleta. Os exames ecocardiográficos, caracterizados por serem ultrassonografias do coração, podem ser realizados em diferentes modos, como o modo M, que mostra imagens bidimensionais do coração, e o modo Simpson, que é capaz de medir os volumes do ventrículo esquerdo. Dessa forma, os ecocardiogramas são uma excelente alternativa para a avaliação cardiológica de equinos atletas. Por isso, o objetivo do nosso trabalho foi, a partir do monitoramento por ecocardiograma, avaliar a adaptação cardiovascular ao treinamento esportivo de equinos atletas em treinamento para a modalidade equestre de salto, de forma a compreender os impactos dos exercícios físicos na atividade cardiovascular e suas possíveis consequências para o desempenho atlético do animal. Para o nosso estudo, foram utilizados 8 animais, 6 machos e 2 fêmeas, de diferentes raças e clinicamente saudáveis, de idades entre 9 e 24 anos. Foram realizados ecocardiogramas pelo aparelho EcoCardio M-Turbo Sonosite, com sonda setorial de 1 a 5 MHz, antes e depois de uma temporada hípica de treinamento para a modalidade de salto, com duração aproximada de 9 meses. O treinamento consistia em exercícios físicos diários de 40 a 50 minutos ao passo, trote e galope, com exercícios de salto 2 a 3 vezes por semana, além das competições hípicas ao longo do ano. Os cortes obtidos durante o exame foram feitos pelo hemitórax direito e, a partir deles, foi possível a obtenção de diversos parâmetros, sendo esses a partir de medidas volumétricas pelo modo Simpson e medidas unidimensionais pelo modo M. A partir desses dados, foi realizada a estatística descritiva e o teste não paramétrico de Mann-Whitney. O modo Simpson calcula de forma mais precisa os valores volumétricos oriundos da atividade cardiovascular. Nessa imagem, é demonstrado um exemplo da mensuração volumétrica por tal método, com a área do diâmetro diastólico final em destaque. Como resultado das medidas volumétricas obtidas antes e depois do período de treinamento, obtivemos alguns valores descritos na tabela. A partir dela, fica evidente a alteração de algumas medidas, como o aumento do volume diastólico final, da fração de ejeção, do débito cardíaco e do fluxo pulmonar, além da diminuição do volume sistólico final. A partir dos dados da tabela, foram montados tais gráficos, que evidenciam a variação. A partir deles, observa-se que houve um aumento do volume diastólico final com diminuição do volume sistólico final, ou seja, maior volume ejetado na contração. Logo, o débito cardíaco, a fração de ejeção e o fluxo pulmonar também aumentaram após a temporada de treinamento, tanto pelo aumento do volume do coração na diástole, quanto pelo aumento da contração na sístole, que resulta em maior volume ejetado. Tais mudanças indicam um aumento na atividade cardiovascular oriunda da prática esportiva. O modo M do ecocardiograma é capaz de nos dar imagens bidimensionais do coração do animal. Nesse vídeo, podemos ver um exemplo de tal método. Nele, é possível observar o átrio e ventrículo esquerdo, a contração ventricular e a abertura e fechamento da válvula mitral, a partir do corte longitudinal para o external direito.
A partir da imagem bidimensional pelo modo M, exemplificada no vídeo, é possível medir as espessuras parietais e os diâmetros cavitários do coração, como demonstrados nessa foto. Em relação às medidas unidimensionais, obtivemos os resultados descritos na tabela. A partir dela, é possível perceber que não obtivemos diferenças estatísticas entre as medidas de antes e depois da temporada hípica, com médias muito similares. Dessa forma, os valores relacionados à fração de ejeção e ao débito cardíaco no modo M não condizem com aqueles obtidos no modo Simpson. A diferença entre os resultados das medidas unidimensionais para as medidas volumétricas podem ser visualizadas nos gráficos e podem ser justificadas por alguns fatores. O primeiro deles é que o método de Simpson se apresenta mais sensível perante ao remodelamento cardíaco, uma vez que considera toda a borda endocárdica do ventrículo esquerdo, diferente das medidas oriundas do modo M, uma vez que esse método considera apenas um ponto da parede septal e outro na parede livre. Outra explicação para a diferença encontrada entre os dois métodos é pela obtenção de cortes mal angulados no modo M, uma vez que esses sofrem grande influência dos ângulos dos cortes ecocardiográficos. E em cavalos, o alinhamento adequado pode ser de difícil acesso. Além disso, os valores transversais tendem a ser superestimados, o que também auxiliaria em tal discrepância de resultados. Além das diferenças entre os valores volumétricos obtidos antes e depois da temporada hípica, pode-se observar que a maioria dos animais apresentou hipertrofia concêntrica de miocárdio após o período de treinamento, ou seja, apresentaram um aumento da espessura da parede interna do coração. Tal mudança já foi documentada em humanos, sendo chamada de coração de atleta, e também já foi vista em cavalos atletas de provas de tambor. Bonomo e colaboradores, em 2014, também visualizaram diferenças na espessura da parede cardíaca de cavalos da raça quarto de milha. Porém, esses apresentaram hipertrofia excêntrica além da concêntrica, diferindo do nosso estudo. As mudanças não pareceram ter influência de peso, sexo e idade dos animais, e são compatíveis com o esforço físico regular realizado. As alterações podem indicar um aumento da eficiência cardíaca, podendo ser benéficas à habilidade atlética dos animais. Portanto, nós podemos concluir que a atividade física causa alterações morfofisiológicas no sistema cardiovascular de equinos atletas em treinamento para a modalidade equestre de salto. Contudo, mais estudos são necessários para descrever como essas alterações podem influenciar positivamente o desempenho esportivo dos cavalos em competições, direcionando assim o treinamento esportivo e buscando sua excelência nos esportes equestres. Agradeço a todos pela atenção.